Bom dia, Marcelo Paes Barreto. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, de Guarapari, Espírito Santo, estudante das obras básicas do Espiritismo, estudante da ciência do direito desde 1970. Mas ainda não sou um pesquisador, apesar de estudar 5 horas por dia, ainda não sou um sábio, ainda não sou um professor nem de direito nem do Espiritismo. Mas gosto de estudar, sou um aprendiz. E por isso hoje nós vamos falar algumas coisas sobre o roteiro pedagógico de Jesus para os homens, o roteiro da educação que Jesus deixou para nós nos 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, e através das cartas pedagógicas de Paulo de Tarso. Ali está a verdadeira obra de educação. Depois vem a doutrina espírita, também como uma obra de educação, numa época já mais evoluída, mostrar como é que nós vamos trabalhar pedagogicamente essa reforma íntima. O Espiritismo veio para esclarecer como funcionam as leis de Deus, como nós vamos conseguir a perfeição através de trabalhos individuais, de trabalhos pessoais, nossos, de esforços, de coragem, e em conjunto, obviamente, com todos os nossos irmãos. Mas o trabalho de reforma íntima é individual. Então, hoje aqui, eu quero mostrar para vocês o projeto que eu fiz aqui ao longo de estudar esses 40 anos de Jesus Cristo, esse projeto que nós fizemos para o estudo. Então aqui nós temos o roteiro pedagógico de Jesus para os homens. E aí Jesus mostra para nós a primeira grande etapa, que é estudar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então esses 3 aspectos compõem a inteligência humana. Quando nós estudamos com vontade, com coragem, com disciplina, respeitando o tempo, um estudo desse demora às vezes 20 anos, 30 anos, e aí nós vamos compreender as leis divinas, vamos entendê-las, vamos assimilá-las, quer dizer, aceitá-las em nosso íntimo inteligente e praticar. Então aqui fizemos uma seta que a partir daqui, com essa base, nós iniciamos a caminhada de simples e ignorantes à perfeição. No final dessa caminhada, nós vamos aprender a amar o teu próximo como a ti mesmo, que é exatamente a perfeição falada por Jesus e bem explicada pelos espíritos superiores. Aqui do lado nós temos os apoios pedagógicos. Jesus mostrou que havia uma escada pedagógica, as bem-aventuranças. Nós íamos ter que aprender o que era humildade, choro, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, coração limpo e, finalmente, a pacificação. Ele mostrou-se que quando chegássemos a esse patamar, seríamos chamados verdadeiramente filhos de Deus. Então nós temos que aprender cada um desses aqui. E o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje o maior tratado de reforma íntima que existe sobre a Terra, na verdade o maior tratado de reforma moral, ele nos ensina em 28 capítulos como nós trabalharmos isso aí. Então é um estudo muito firme, são 2, 3 horas por dia de estudo e 22 horas de prática a cada dia. Tudo vai depender do tempo e do aproveitamento das encarnações. Aí nós temos aqui a nossa caixa de ferramentas. Coragem, disciplina, 2 horas no mínimo, de 2 a 5 horas de estudo diários, 78 livros no mínimo para serem lidos, alguns relidos, 22 horas de prática, perseverança, didática
reciclagem constante. E aqui do lado, nós temos um estudo que vai substanciar isso tudo, que é a programação para o novo nascimento. Aí nós temos que ter cautela para estudar como é que funciona depois da morte e a programação para a nova reencarnação. A doutrina espírita explica isso tudo. É uma lei, são leis. Aqui está a lei de justiça, a lei de ressarcimento, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação. Tudo são leis. Aí nós vamos nascer aqui, vamos ter que aprender a discernir sobre as tarefas assumidas para aquela reencarnação. Aí nós vamos ter que saber retificar alguns pontos dessa vida, dessa reencarnação. Vejam que tudo depende de muito estudo, de muita coragem, de muita cientificação e certeza, fé raciocinada nas leis de Deus. O progresso, saber escolher e decidir. Nós vamos ter que renunciar a certas vontades, certas tendências. Vamos ter que cortar alguns pedaços dos nossos desejos e saber escolher outros que nos levem ao bem. E o mais importante, saber decidir por esses momentos, entre o mal e o bem, para podermos seguir em frente, morrer, preparar o preparo anterior e projetar o futuro. Então, quando nós estamos aqui vivendo, nós estamos retificando o passado, preparando o presente para um futuro melhor. Tudo com base essencialmente no trabalho. Então, esse é um quadro que nós procuramos fazer, estudando Jesus há 40 anos e procurando resumir a tarefa dele, que ele estabelece, que mostrou para nós, não é? Aqui nós vamos ter que aprender, ele mostrou que com violência ninguém consegue progredir na lei de Deus. Só consegue com força de vontade, estudo e, acima de tudo, humildade, saber sofrer, saber ser manso em todas as horas, saber praticar a lei de justiça, só fazer com o outro aquilo que queremos para nós. Aprendermos como exercitar a misericórdia para conosco e para com todos os nossos semelhantes. A manter o coração limpo e a chegar à etapa mais sublime de todas, a sermos considerados pacificadores, a sermos considerados filhos de Deus. Somente assim, somente seguindo esse quadro, essas normas estabelecidas por Deus, muito bem vivenciadas por Jesus Cristo, depois muito bem compreendidas por inúmeros estudiosos da educação. Jean-Jacques Rousseau, ele considerado o pai da pedagogia moderna. Ele mostrou que Deus nos coloca aqui nesse planeta escola para aprendermos a nos adequar às suas leis, para aprendermos a cumprir as suas leis. Depois vem Jean Henriques Pestalozzi, aluno de Jean-Jacques Rousseau, e funda um educandário exatamente para colocar isso em prática. E um de seus alunos, aos 11 anos de idade, era Allan Kardec. Fica lá até os 20. Volta para Paris, lá funda o Instituto de Educação. Durante 30 anos estuda profundamente a educação, para depois se dedicar ao trabalho da codificação espírita. Ele teve um trabalho maravilhoso de codificar o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então nós vamos ver a importância do estudo para a compreensão das leis divinas. Jesus disse isso de forma clara: conhecereis a verdade e ela vos mostrará o caminho correto. Todo aquele que me segue jamais andará em trevas, porque pelo raciocínio e pelas decisões responsáveis e conscientes saberá seguir os caminhos.
Saberá construir o seu presente objetivando o futuro junto ao Pai e ao Criador como um ser perfeito. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ouvir, estudar, compreender, entender e passar a assimilá-las, aceitá-las conscientemente, sem revoltas. E aí ele parte para a prática. Ele parte para talvez o mais sublime de todos os degraus da perfeição, que é exatamente esse aqui. Sabermos conviver com o nosso próximo, sabermos amar o nosso próximo. E só saberemos conviver e amar se respeitarmos os seus direitos, se respeitarmos os seus direitos fundamentais, se aprendermos a exercitar o só fazer com o outro aquilo que desejamos seja feito para conosco. Fora do estudo, queridos amigos, não há salvação. Não tem jeito. Vejam o capítulo Fora da Caridade não há salvação no Evangelho, que você só vai compreender aquilo se estudar muito. Você só vai aprender a ser benevolente, caridoso, respeitador, perdoar, se você estudar muito. Logo, fora do estudo, não há salvação. Estudemos, busquemos as obras seguras e pratiquemos o bem, nos tornando a cada dia um homem ou uma mulher verdadeiramente do bem. Um abraço a todos. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Muita paz.